De Emaús para o mundo. De Emaús para o mundo. Lucas capítulo 24, verso 13 ao 49. Nós lemos aqui essa mensagem, do verso 13, ao 33. Do 13 ao 33, Lucas 24. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens chamada 40 dias com Jesus. 7 mensagens, todas disponíveis no nosso canal do YouTube para que você possa voltar e assistir. Mas o tema deste dia é de Emaús para o mundo. Lucas 24, do 13 ao 33. E este texto é o último recado de Jesus para a humanidade enquanto ele esteve na terra. Assim Jesus falou também em Mateus capítulo 28. Você recorda muito bem essa passagem. É a última mensagem de Jesus enquanto ele estava na terra antes de ser morto. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhe havia ordenado. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a última mensagem de Jesus enquanto ele esteve na terra, antes de ser assunto ao céu. E aí, quando Jesus é morto, como diz aqui, esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, 2 discípulos que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio na terra, ouvindo mensagens, sendo edificados, sendo ensinado por Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas quando viram que Jesus já não estava mais com eles, eles entraram em desespero e pegaram um caminho que descia de Jerusalém até Emaús. E aí a Bíblia diz, o texto diz que eles, ao caminho, eles foram visitados pela presença de Jesus. Jesus ressuscitou ao 3º dia. E quando Jesus ressuscitou, Jesus ele poderia ter ido a todos os lugares, mas ele decidiu ir atrás desses 2 discípulos que estavam perdidos, indo a caminho de distância daquilo que o Senhor tinha começado a fazer. E aí Jesus vai atrás desses discípulos, porque Jesus é lindo, Jesus não desiste de ninguém, Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de mim, Jesus não desiste de nenhuma só pessoa, assim como eu e você também não podemos desistir de ninguém. Jesus ele aparece como ressurreto, ele ressuscita e vai atrás de 2 discípulos. E escute, quando uma pessoa ela deixa uma mensagem, ela vai embora, ela sai e depois ela volta para dizer algo, é porque esta mensagem significa muito, tem muita importância e é essencial. Eu acredito que você já viveu essa experiência. Quando alguém fala algo, vai embora, depois ele volta para dizer novamente aquilo que ele estava falando, é porque isso que ele falou é extremamente importante. Sabe, Jesus voltou, depois de 3 dias morto, Jesus voltou e ao voltar, ele reafirma a sua mensagem aos discípulos. Ele volta para enfatizar a missão que era importante. Sabe, depois que ele viveu entre a humanidade por 33 anos, o sepulcro estava vazio, não foi a última cena. Ele volta novamente a aparecer para os seus discípulos e justamente através dessas palavras veio o grande comissionamento, a grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas. Ensine-os, batize-os. Sabe, a mensagem de Jesus ela é viva para nossos corações hoje. É por isso que hoje, nesse domingo de Páscoa, esta série baseada no Evangelho de Lucas não pode terminar com uma parábola apenas, mas sim com uma história real. Hoje a gente não vai meditar em uma parábola, hoje nós vamos meditar em uma história real, em um fato, em um acontecimento ministrado pelo próprio Jesus. Um momento único em que ele aparece aos seus discípulos, em que ele come com eles e depois ele deixa a sua missão nos corações. Isso tudo depois da sua morte. Isso tudo depois que Jesus ressuscita. Então hoje é dia de celebrar a vida. Porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas Jesus reina e governa sobre todos. Hoje nós vamos pensar, nós vamos avivar a missão do reino de Deus sobre o nosso coração. A questão hoje é, você vai responder ao chamado ou você vai continuar apenas sendo um membro de uma igreja?
Será que você hoje está a caminho de Jerusalém ou você está a caminho de Emaús? Será que você consegue pensar para que você nasceu? Ou melhor ainda, para que você está vivo? Acima de tudo, queridos, guarde isso no seu coração. Nós estamos aqui para responder ao Senhor, responder ao chamado do Senhor. Ei, você tem um chamado de Deus ao seu coração. Jesus não desiste de você. Ele ama tanto você que Ele vai em busca de você. Ainda que você se desvie, ainda que você se perca do caminho, ainda que você saia da rota, Ele vai atrás de você para despertar o seu coração e dizer: eu quero você no meu chamado, eu quero você, sabe, exercendo aquilo que eu fiz com que você nascesse para si. Nós precisamos, acima de tudo, superar, querido, todos os obstáculos, porque atender ao chamado não é fácil, mas é possível. Existem obstáculos no caminho, mas o Senhor é com você para fazer você superar todos eles. Nós precisamos ser empoderados por Jesus para superar os obstáculos. E nós estamos respondendo a uma missão. Sabe, os problemas da vida vão surgir. Vão surgir situações difíceis, problemas. Mas Jesus espera por uma resposta e não por uma reação. Sabe, olha, Jesus espera por uma resposta sua e não por uma reação. Há uma diferença em você reagir às circunstâncias ou em você responder às circunstâncias. Jesus, ele deseja encontrar em você respostas precisas daquilo que você entende que é o teu chamado para estar nessa terra. O escritor de Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: nós que somos da fé precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos embaraça. Porque problemas surgem, situações difíceis vão aparecer, mas há um chamado para a sua vida que é maior do que qualquer problema. Há uma missão que é maior do que a sua própria vida. E isso precisa te empoderar, a você superar, a você responder diante de cada situação. É isso que Jesus deseja. E é para isso que Ele voltou, para despertar o coração daqueles dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús, para uma jornada distante, para um caminho de desvio, um caminho errado. Emaús é um caminho errado para ser seguido. E olha que lindo, porque Jesus, ele volta para aparecer aos discípulos para falar da urgência da missão. Porque os problemas, queridos, estavam lá. Problemas são um grande problema na nossa vida, mas é nas dificuldades que nós achamos as soluções para superar. É nas dificuldades que você vai achar a solução para você vencer e superar. Você sabe qual é o problema do problema? É que quando um problema é resolvido, sempre depois aparece um outro problema. O problema do problema é que quando você resolve um problema, mais à frente talvez apareça outro problema. E será que você precisa verdadeiramente desistir ou parar por conta de um problema? Será que verdadeiramente você precisa jogar tudo para o alto, esquecer de tudo que você já viveu? Ou simplesmente desanimar por conta de um problema que apareça na sua jornada, no seu caminho? Olha, nós temos que ter olhos mais para a missão do que para a situação. Quer um conselho hoje, nesse dia, domingo de Páscoa, de ressurreição? Coloca teus olhos na solução e tira teus olhos da situação. Coloca teus olhos em Jesus. O autor de Hebreus 12 diz isso de forma enfática: livre-se de tudo que te atrapalha, firme os teus olhos naquele que é o autor e consumador da tua fé, e vai e segue, porque Ele vai te ajudar a vencer. Será que teus olhos estão na missão, ou será que os teus olhos estão na situação? Os problemas sugam as nossas forças. Os problemas sugam as nossas energias, tiram o bom humor, afetam o nosso corpo, trazem energia para a nossa alma, angústia, trazem desespero, trazem perturbação às pessoas ao seu redor. Não devem pagar pelos seus problemas pessoais. Você talvez conheça alguém assim, que quando se depara com um problema, ele desconta em todo mundo.
Sabe, ele desconta nas pessoas que estão ao redor, ele desconta até na igreja de Jesus, porque a igreja também não pode pagar por você enfrentar um problema, uma dificuldade. Tem pessoas que até descontam no próprio Senhor, sabe, eles se desviam, deixam para lá a missão que um dia Jesus colocou no coração. Quer um conselho? Você não deveria ficar olhando para os seus problemas. Quer um conselho nessa tarde, domingo? Quer um conselho nesse dia de hoje? Você não deve ficar olhando para os seus problemas. Você deve ficar olhando para a solução que está em Jesus. Jesus tem uma saída para cada situação. Jesus tem um caminho para você sair dessa circunstância. Jesus, Ele é o melhor e maior caminho que eu e você precisamos discorrer na nossa jornada. Não se desvie do caminho que vai te levar a Jerusalém. Não trilhe um caminho para Emaús, porque apareceu um problema na sua vida, porque apareceu uma circunstância onde você não sabe resolver, porque apareceu algo talvez que você não estava esperando. A realidade que a gente encontra nesse texto é essa. Aqui nós aprendemos lições, podemos tirar lições desse texto na vida desses dois discípulos que caminhavam para Emaús. Estavam lá dois discípulos que viviam com Jesus há 33 anos, vendo milagres, sendo ensinado, vendo Jesus contar as histórias, mas de repente, eles mesmos dizem aqui, confessam que, você não ficou sabendo que aquele Jesus a qual os profetas falavam, ele está morto, e nós achávamos que ele era o Messias que iria redimir o mundo. Preste atenção nas palavras desses dois homens, apontam para uma surpresa no meio do caminho. Eles estavam convictos de que Jesus era aquele que iria redimir a humanidade, mas de repente Jesus foi preso, condenado e morreu naquela cruz pendurado. Eles viram aquela cena e entraram em desespero porque Jesus morreu. Eles achavam que Jesus era tão forte como Deus que iria vencer a morte, não iria morrer jamais. Mas Jesus, ele precisou se entregar naquela cruz para que ao terceiro dia ele pudesse ressuscitar. O fato é que no outro dia, no sábado, um silêncio total. Jesus já não estava mais na terra. Seus planos ficaram frustrados. Não existe mais horizonte. Se sentiram derrotados, tristes. Essa era a realidade. E aí a tristeza, a frustração fizeram eles se desviar, tomaram um novo caminho, tomaram um caminho errado. O caminho de Emaús é um caminho errado para nossas vidas. Ei, você foi chamado para trilhar um caminho que vai te levar a Jerusalém, a cidade do grande Deus. Aqueles dois homens estavam simplesmente olhando para o problema, tiraram os olhos da solução e começaram a olhar para o problema. Começaram a se preocupar, sabe? Quando estamos preocupados com nossos problemas, sempre nós fixamos os olhos neles. Você quer ver? Se você estiver preocupado demais com alguma coisa, os seus olhos estão naquela coisa o tempo todo e todo o tempo. Você só consegue ver aquilo, você só consegue falar sobre aquilo, você só consegue respirar aquilo. Era a vida desses homens. Eles estavam lá só olhando para o problema, falando sobre o problema, respirando o problema, e eles não estavam mais vendo o que estavam fazendo. Ficaram sem uma rota da solução. Emaús foi o problema gerado por um problema. Um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém. Essa palavra Emaús, no original, dá sentido a fonte de águas quentes. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. A Emaús é um lugar das águas quentes, fonte de águas quentes. O que tem errado nisso, pastor? O problema foi que esses dois discípulos trocaram a fonte da água da vida por uma fonte da água quente. Preste atenção, porque se você e eu não cuidarmos, nós estamos também trilhando a nossa vida a caminho de Emaús. Trocar a fonte é o grande problema. Saíram do lugar de paz chamado Jerusalém, estavam indo para um lugar de problema chamado Emaús. E aí, escute, para que eu e você não caiamos na mesma rota, no mesmo erro, mas sigamos a missão que Jesus nos deu. O que nós precisamos aprender aqui? Algumas lições. A primeira delas é:
invista na alegria, queridos. Invista na alegria da jornada. Se você tem que investir algo, invista na alegria do seu espírito, no seu coração. Eu não estou falando de um sorriso nos olhos, nos lábios ou nos olhos agora porque a gente usa máscara. Mas eu estou falando de uma alegria no seu espírito, que independente das circunstâncias ou do problema, você consegue se mover através dessa alegria. Existe uma alegria que é única ao se envolver com Jesus, que a Bíblia chama de alegria da salvação. O próprio Davi, no Salmo 51, ele diz para o Senhor: Senhor, não aparte de mim a alegria do teu Espírito, não aparte de mim a presença do teu Espírito que me dá alegria. O próprio Davi sentiu na pele, assim como outros homens também, a ausência desta alegria que fortalece, que anima, que faz permanecer na jornada. Se você tem que investir algo hoje, sabe, invista na alegria do seu espírito. Invista em ser alguém mais alegre. Alguém alegre é alguém forte. Alguém alegre é alguém convicto. Alguém alegre é alguém cheio de esperança. Alguém alegre é alguém contagiante. Alguém que inspira pessoas. É alguém que atrai pessoas para o caminho correto. Se a tristeza tomou o teu coração hoje, talvez ela vai fazer você desviar, sabe, de Jerusalém para Emaús. Mas há um tempo proposto do Senhor para o seu coração hoje. Hoje é tempo de ressurreição. Hoje é tempo de você voltar a sentir a alegria da salvação no seu coração. Isso é tão importante para um tempo como esse. Não permita que nada roube a alegria. Muitas vezes nós achamos que Jesus não está perto de nós o suficiente, porque a gente não vê as situações resolver, a gente não vê o problema sair, e a gente acha que Jesus não está conosco. Talvez você já se sentiu assim. Mas nunca esqueça da promessa do Senhor para o coração de todos. Mateus 28:20, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa precisa gerar alegria em nosso coração, em ter a certeza de que Jesus está conosco. Sabe, um coração alegre é um coração mais forte. Um coração alegre é um coração mais preparado para enfrentar os desafios. Mesmo que passe por dificuldades, não permita que a tristeza tome você. Você precisa perseverar e investir na alegria. O texto diz que eles pararam com um jeito triste. O texto diz que eles pararam com a tristeza no seu semblante, na sua alma abatida, porque Jesus já não estava mais com eles. O que fizeram esses homens serem tomados pela tristeza? Achar que Jesus não está mais por perto. Todas as vezes que a gente acha como ser humano que Deus não é conosco, que Deus não está olhando para nós, que Jesus não atende a nossa oração, que nada acontece para a nossa vida, a gente é tomado por uma tristeza, e essa tristeza nos faz perder o rumo, nos faz desviar do caminho correto, e a gente perde a paz, nosso rosto se abate, entra a tristeza na nossa alma. Quantas pessoas talvez você não conheça que andam assim, com o semblante abatido, com a tristeza na alma, sabe, angústia no coração, desânimo, desesperança. Mas hoje Jesus te chama para você ser a fonte da alegria que vai contagiar essas pessoas, sabe, a fonte da esperança que vai tocar em muitos corações. O próprio Jesus foi ali para renovar o coração daqueles dois homens. Olha como Jesus se importa. Como Jesus se importa em você ser uma pessoa alegre, em você não se desviar do caminho. Aqueles homens perderam a alegria. E isso pode ser uma realidade hoje para muitas pessoas. Muitos podem estar hoje caminhando em direção a Emaús sem nem perceber. Sabe, vivem sem expectativa nenhuma, vivem sem força, vivem sem esperança de algo novo, sabe, vivem abatidos pelos problemas. Para mim, isso é o maior vírus espiritual que existe. É o desânimo, é o abatimento, sabe, é o tomar as forças, é o perder a esperança. Para mim, esse é o maior vírus, sabe, que mata mais pessoas de forma espiritual. Desânimo, abatimento, querido, precisa ser vencido. Como eu posso vencer? Invista na alegria.
Se livre disso. Se você anda abatido, se você anda desanimado, se livre disso. Sabe, coloca isso para bem longe da sua vida, do seu coração. Porque Jesus, Ele quer animar você para a missão. Sabe, um cristão nesta geração, andar sem esperança, andar sem fé, andar sem motivação, andar sem desejar viver a missão, sem prazer de ser salvo, não pode acontecer isso no seu coração. Algo está errado e você precisa despertar para isso. Tome uma atitude hoje, invista na alegria. Como eu posso investir na alegria? Nós nos alegramos quando nós buscamos ao Senhor. Você quer investir na sua alegria? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor com todo o seu ser. Busque o que Jesus conquistou para você naquela cruz. Se envolva na obra. Você quer ter maior alegria quando você está servindo. O próprio Jesus disse isso em Atos. Maior alegria há em quem consegue dar, servir, sabe, abençoar pessoas. São coisas que você não pode deixar de fazer. Volte a fazer. Volte a fazer. Volte a se alegrar. Volte a se animar na missão de Jesus. Sabe, Jesus naquele dia ali, Ele pôde voltar a animar o coração daqueles dois homens. Porque o texto termina dizendo que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém animados. Eu imagino a cena, como o coração daqueles dois homens foi avivado. Como aqueles dois homens estavam abatidos, sabe, entristecidos, desanimados. Mas Jesus apareceu para trazer alegria, para trazer a convicção, ânimo da missão. Eles de imediato se levantaram e voltaram para Jerusalém. Hoje Jesus vai despertar no teu coração para que você volte à missão, para que você volte para Jerusalém. Segunda lição que a gente aprende aqui é: renuncie toda descrença da missão. Você precisa investir na sua alegria. Depois você precisa decidir renunciar toda descrença de que Jesus Ele te chamou para uma missão. Sabe, você não pode dar ouvidos a palavras contrárias do Senhor. Do verso 18 ao verso 24. A Bíblia diz que eles começaram a falar para Jesus o que tinha acontecido. E Jesus pergunta assim: qual é a notícia que vocês sabem e estão falando? E eles começam a discorrer, dizendo: só você que não sabe as últimas notícias que aconteceu. E eles começam a falar, sabe, nesse texto, quando eles estão falando, Jesus para e chama eles de nécio. Aqui tem tolo, mas algumas versões tem nécio. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês perderam o discernimento. E quando se perde o discernimento, a gente deixa de crer naquilo que Jesus já tinha falado. E eles começam a desconfiar no seu coração, porque não percebia mais a presença de Jesus. E a ausência de Jesus é a ausência da paz. E aí você começa a perder a sua certeza sobre a pessoa de Jesus. Sabe, você começa a perder a certeza do que vai vir, qual o fim da história, o que vai acontecer. E aí começa a imaginar o fim da história. E quando a gente quer imaginar demais o fim da história, a gente se embaraça com o meio dela. E aqueles homens deixaram de acreditar naquilo que Jesus falou durante 3 anos, naquilo que Jesus fez durante 3 anos. Aqueles homens deixaram de acreditar porque passaram a desconfiar. Deixaram de acreditar na eternidade. E quem deixa de acreditar na eternidade não vive pela eternidade hoje. Então a missão da vida é a sua missão. Porque você deixou de acreditar, então você passa a viver a sua vida. Sabe quantos não vivem a sua missão hoje? Aqueles homens desconheceram Jesus e se perderam no caminho. Viveram 3 anos com Jesus, mas em 3 dias tudo mudou. Preste atenção nisso aqui, porque foram 3 anos que aqueles homens passaram vivendo com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo a vida de Jesus, o que Jesus fazia, quantas pessoas Jesus não ajudava, não servia,
tentando mudar a história de cada um. 3 anos de investimento na direção daqueles homens. 3 anos de ensino, 3 anos de dedicação, 3 anos de vida na vida. Mas 3 dias, parece que tudo foi jogado fora. 3 anos jogado fora em 3 dias. 3 anos de investimento, aonde foi duvidoso por 3 dias de ausência. Não deixe que o teu coração entre na descrença. Não permita a descrença comprometer a sua fé, comprometer a sua jornada. Em nome de Jesus. É nítido como eles passaram a duvidar. Sabe, olha, eles desconheceram Jesus. E eu queria te perguntar hoje, para que você respondesse para você mesmo: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você sabe que quando a gente deixa de conhecer, o se perder é apenas uma consequência. Aqueles homens se perderam no caminho porque desconheceram Jesus. Se Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, você nunca vai e deve deixar de conhecê-lo. E isso, querido, nos garante a não errar o caminho. Sabe, aqui eles testemunham de que as mulheres foram no túmulo e viram que o túmulo estava vazio. E receberam uma mensagem de anjo dizendo que ele ressuscitou. Escute, porque havia um testemunho de ressurreição tão forte no coração daqueles 2 homens, mas ainda assim eles estavam desacreditados, eles estavam descrentes, mesmo havendo um testemunho de milagre, mesmo havendo um testemunho de vitória, mesmo havendo um testemunho de ressurreição, eles estavam decidindo descrer na missão de Jesus. Por que eu digo isso? Porque talvez seja a minha e a sua realidade. Quantos testemunhos a gente não escuta de pessoas que viveram um milagre, receberam a cura, receberam a salvação, a transformação, e ainda assim talvez o nosso coração insista em descrer que Jesus pode fazer o mesmo conosco, que Jesus vai fazer o mesmo com a nossa casa, que Jesus vai fazer o mesmo com a nossa família. Então esse é o tempo de você decidir renunciar todo o ceticismo. Sabe, o ceticismo é a doutrina do questionamento. O ceticismo é a doutrina do questionamento. E essa doutrina do questionamento não é novidade, não é algo para este século. Essa doutrina do questionamento vem desde os dias de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 1, há um homem chamado Natanael. E quando o seu irmão apresenta Jesus dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador do mundo, Natanael, movido pelo ceticismo, a doutrina do questionamento, olha para o seu irmão e diz assim: ele veio de onde? De Nazaré. Ele diz: e pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Uau! Quantos de nós talvez não andamos questionando demais as circunstâncias, questionando demais pessoas? Pode alguma coisa boa sair da mostardinha, do Bongi, de São Martim? Pode alguma coisa boa sair dos lábios dessa pessoa? Pode algum ensinamento bom essa pessoa vir trazer? Pode essa pessoa conseguir pregar alguma coisa boa? Quantas vezes a gente não questiona? Cuidado com a doutrina do questionamento, porque gera ceticismo em nosso coração, gera descrença, gera esfriamento espiritual, gera afastamento da missão. Quantas pessoas não abortaram a missão por simplesmente decidir viver questionando, viver, sabe, descrendo que Jesus pode usar alguém, que Jesus pode usar uma pessoa mais humilde, que Jesus pode usar uma pessoa que chegou depois de você mesmo. Sabe, aqueles homens, eles foram tomados pelo ceticismo e começaram a questionar na frente de Jesus, sem saber que era Jesus que estava ali. E eles começam a questionar o testemunho das mulheres que viram o túmulo vazio. Natanael fez isso, Tomé também fez isso.
Porque quando Jesus ressuscita, volta a aparecer para os discípulos, os 11. E Tomé não estava presente quando ele aparece, mas os discípulos dão um testemunho: eu vi Jesus. Tomé diz: eu preciso ver as suas mãos, eu preciso tocar nas suas marcas. Se eu não ver e não tocar, eu não acredito. Isso é a doutrina do questionamento, querido. Isso é ceticismo. E você precisa renunciar toda a descrença de que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus te chamou para a missão, que Jesus quer usar você nessa geração. Não viva descrente de que Jesus, Ele quer usar você aonde você está. Renuncie se tornando apaixonado pela palavra. Renuncie se tornando apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Renuncie se tornando apaixonado pelo chamado de Jesus para a sua vida. Queridos, nós precisamos nessa geração de pessoas mais apaixonadas. Sabe, apaixonada pela igreja, pela missão, sabe, por servir, por amar, apaixonado por vidas, apaixonado por, sabe, ser a resposta para essa geração. Saia do caminho de Emaús, a sua rota é para Jerusalém, e só os apaixonados conseguem trilhar esse caminho até a nova Jerusalém. Terceira lição aqui que a gente aprende é: busque compreender a palavra revelada de Jesus. Do verso 25 ao 27, Jesus começa a falar agora para eles e diz: vocês são tolos, necios, que demoram a crer no coração, demoram a crer em tudo que os profetas já falaram. Jesus está dizendo: ei, a palavra já foi revelada e vocês estão tardando a crer na palavra revelada. Então, quer um conselho para hoje? Busque compreender, busque ter discernimento, busque ter envolvimento com a palavra revelada de Deus. Um dos maiores sinais de esfriamento espiritual é custar a entender as coisas de Deus e demorar a crer nas coisas de Deus. Se tem alguém que custa a entender e demora a crer, é um sinal de esfriamento espiritual. Escute, quantas pessoas não custam demais a entender as coisas de Deus? Quantas pessoas não custam demais a entender as coisas da igreja do Senhor? Não custa demais a entender, sabe, a missão de Jesus, o que nós precisamos ser, líderes que custam demais a entender, que precisam ser líderes que servem, pessoas que custam demais a entender, sabe, que a missão de Jesus, ela é simples ao nosso coração, de que o chamado é para amar e servir pessoas. Pessoas que custam demais a entender e tardam a crer, é um sinal de que talvez não está queimando tanto assim pela missão, pela palavra, pela presença de Jesus. Porque crente que é crente queima rápido, o fogo pega rápido, não custa a queimar, nem demora a queimar. Crente que é crente, sabe que está sensível, tem discernimento, que está envolvido, é apaixonado, ele logo pega fogo pelas coisas do Senhor. Não precisa de muito para um crente queimar, sabe? O fogo acender, ele ser apaixonado por tudo que ele está envolvido. Então cuida do seu coração. Busca compreender a palavra de Jesus. Busca compreender o chamado de Jesus para a sua vida. Sabe? Não custa. Não fique aí custando a entender. Custar, querido, custar é algo que a gente faz ser difícil. Custar é a gente tornar dificultoso o processo, doloroso. E talvez tem coisas que tem custado demais para você, porque você tem tornado as coisas mais difíceis, mais dolorosas. Jesus estava falando para eles, e eles estavam custando a entender.
Os profetas já tinham falado e eles estavam custando a entender, demorando a crer, até que Jesus vai lá e diz: olha, vocês estão frios espiritualmente vocês estão frios. Era o próprio Jesus falando. Jesus andou com eles 3 anos e eles não conseguiram compreender que era Jesus falando. Sabe, por um grande trajeto, Jesus andou ao lado desses homens conversando, e eles contando os fatos para Jesus, Jesus conversando com eles, e eles não conseguiram compreender que era Jesus. O texto diz que os seus olhos estavam vendados, e isso é um sinal de esfriamento espiritual, quando a gente não consegue mais perceber as coisas espirituais, quando a gente não consegue perceber mais Jesus falando, Jesus agindo. E aí eles não entenderam, sabe? Custaram a entender, demoraram a crer que era Jesus que estava ali, não reconheceram Jesus. Jesus falou sobre tudo o que a palavra dizia para eles, mas eles não reconheceram. E aí Jesus diz: vocês estão custando a entender a palavra e demorando a crer na palavra, vocês estão exatamente frios espiritualmente. Não caia nessa frieza espiritual, querido, nessa geração. Não caia na frieza espiritual nesse tempo. Busque compreender, através do discernimento espiritual, a palavra de Deus revelada ao seu coração. Jesus está chamando você para essa missão. Jesus quer arrancar você desse lugar de conforto. Ei, em nome de Jesus, o Senhor quer te levantar nessa geração, sabe, como uma boca profética, como uma resposta para os necessitados, como um auxílio para aqueles carentes, como alguém que vai amar e servir como ao Senhor, às pessoas. Ei, Ele quer te levantar desse lugar de conforto. Saia desse lugar de conformismo, avance na missão de Jesus. Tem muito mais para você fazer e viver no Senhor. No nome de Jesus. Sabe, a Bíblia não garante a ausência de problemas. A Bíblia não garante a ausência de dificuldades, mas a Bíblia não tem a ver com os seus problemas. Porque muitas pessoas se esfriam pelas dificuldades, pelos problemas, e colocam a culpa na Bíblia, talvez, ou acham que depois que entregaram a sua vida a Jesus, tudo ficou mais difícil. Nós devemos crer porque aconteceu. Nós devemos crer porque aconteceu, mas sobretudo devemos crer porque a Bíblia diz. E aí a gente tem que crer. Então, quer mais um conselho hoje? Busque compreender a palavra revelada. Sabe, leia. O devocional está aí para te ajudar. Leia, faça os seus momentos devocionais com o Senhor diariamente. Se você leu algo e não entendeu, procura o Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo, revela para mim essa palavra. Abre os meus olhos espirituais, eu quero te ver, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, eu quero te ver em tudo. Ei, você precisa ver Deus em tudo, Deus nos detalhes, porque Ele está presente em tudo. Por último aqui, insista na comunhão com Jesus. Do verso 29 até o final desse texto, o texto diz que Jesus, ele fez com que ia à frente dos discípulos um pouco, e aí eles, percebendo que Jesus iria se afastar, eles começaram a dizer: ei, fica conosco essa noite, fica conosco, entra na nossa casa, vamos comer juntos. E aí Jesus aceita aquele convite. Esse é um momento tão precioso, porque eles andavam tão desiludidos, eles andavam tão abatidos, mas Jesus começou a inspirá-los, começou a trazer ao coração um desejo da comunhão. E eles insistiram, porque eles estavam mostrando que era algo importante a presença. Eles insistiram: fica conosco essa tarde, já é tarde, então vamos ficar aqui, porque o dia já está terminando.
E aí eles entraram para ficar, Jesus entrou com eles, e estando com eles à mesa, a Bíblia diz que eles estando à mesa, eles pegaram para comer juntos o pão, mas Jesus naquele dia fez algo que eles estavam acostumados. Jesus pegou o pão, o ergueu, deu graças, o partiu e o entregou a eles. Aquilo foi tão precioso que abriu os seus olhos. E eles passaram a entender que era o próprio Jesus que estava com eles. Uau, querido, em nome de Jesus. Sabe, o Senhor quer abrir os teus olhos espirituais nesse dia. Ele quer tirar, sabe, as vendas dos seus olhos. Ele espera que você demonstre para Ele que Ele é importante para você. Será que você tem demonstrado que Ele é importante para você nesse tempo? Será que você tem demonstrado que não deseja que Ele se aparte em nenhum momento da sua vida? Ou simplesmente você tem, sabe, renunciado, você tem deixado para lá, você tem vivido os seus dias apenas pensando em você, ou você tem declarado: Jesus, não se aparta de mim em nenhum momento, fica aqui, eu quero insistir pela sua presença. Às vezes, querido, a gente só mostra para o Senhor nossos problemas. Sabe, olha, às vezes a gente é acostumado a mostrar para o Senhor só os nossos problemas, só as nossas dificuldades. Às vezes a gente diz para Jesus, sabe, aquilo que a gente precisa. A gente fala muito dos nossos problemas, das nossas dores. A gente fala muito das nossas dificuldades, sabe? Talvez a tua oração, ela seja 90% pedindo, apresentando dores, dificuldades, e 10% só falando da sua vontade, talvez, falando da sua paixão por Ele. Ei, quando você gastou meia hora de joelhos para dizer que você ama Jesus, que você é apaixonado por Ele, que Ele não se ausenta da sua vida nem um só minuto, que você precisa dEle, que você depende dEle o tempo todo? Abre o teu coração para Ele. Às vezes a gente abre o nosso coração para pessoas e não consegue abrir para o Senhor. Hoje Ele está te convidando a você, sabe, buscar a comunhão. Busque a comunhão com Jesus o tempo todo. Abra teu coração para Ele. Diz para Ele que você é apaixonado. Diz para Ele que você não quer que Ele se ausente. Insiste na presença dEle, sabe, chama, atrai Ele. Esse é o tempo oportuno para isso, para você buscar, investir, sabe, correr em ter comunhão com Jesus o tempo todo. Invista na comunhão com Jesus. Quando você se sente fraco, lembre-se de Jesus. Diga para Ele que você precisa dEle. Sabe qual é o nosso lema? Precisa ser, insistir, persistir e jamais desistir. Aqueles homens queriam a presença de Jesus. Seu coração já estava queimando. Porque quando alguém tem comunhão com Jesus, isso reflete na vida de pessoas, na sua vida diária com pessoas. A comunhão com Deus se revela no amor a outras pessoas. O nível que você está envolvido com Jesus vai refletir nos seus relacionamentos pessoais. O quanto você investe aqui, na vertical, vai refletir o quanto você se relaciona na horizontal. Então, quer mais um conselho hoje? Permaneça em comunhão com o maior da sua vida, que é Jesus. Talvez esse seja o maior desafio para esse tempo. Em um mundo de muitas propostas, decida ficar com a promessa. Invista na sua comunhão. Sabe, muitas propostas virão, mas a promessa de Jesus precisa prevalecer no seu coração. Precisa prevalecer no seu coração. O texto diz que foi no partir do pão que os olhos foram abertos. É lindo ver essa cena.
E eu quero terminar aqui, porque somente se dava o direito de partir o pão e servir a pessoas, aqueles que eram reconhecidos como autoridade espiritual. E Jesus, ao fazer isso, ele estava abrindo os olhos daqueles dois homens, dizendo: eu estou aqui com vocês. E de imediato eles reconheceram: é o nosso mestre que está aqui. Uau, como o coração passou a arder por saber que Jesus estava com eles. Então nós devemos convidar Jesus para que nossos olhos sejam abertos, para que Ele nos guie nessa jornada, para que Ele nos leve de volta a Jerusalém, se preciso for. Insista na comunhão com Jesus e Ele vai te levar na direção certa. Não desista. Se por acaso você hoje se encontrar a caminho de Emaús, Jesus está falando com você. Abra os seus olhos espirituais. Volte para Jerusalém. Volte para o caminho da paz. Sabe, não saia dessa rota. Não saia dessa rota. O texto termina dizendo que aqueles homens, eles se levantaram de imediato na mesma hora. Na mesma hora que os seus olhos espirituais foram abertos, eles se levantaram para servir, para cumprir a missão. Na mesma hora que os seus olhos foram abertos, eles se levantaram para ir de encontro ao Senhor, para obedecer a palavra, sabe, para fazer alguma coisa, para ser resposta para essa geração. Ei, os seus olhos espirituais abertos não te permitem ficar sentado, parado, acomodado, mas te impulsiona a você fazer alguma coisa em direção às pessoas, a você amar pessoas, servir pessoas, a você levar o evangelho de Jesus aos corações, a você ser a resposta para essa geração. Sabe, queridos, o resultado dessas decisões, os resultados dessas realidades aqui nesse texto, foi aqueles homens viver a restauração da consciência da presença de Jesus. Se você perdeu a consciência da presença hoje, Jesus quer restaurar, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive em nós e através de nós, essa geração. Então se permita ser restaurado na consciência da presença de Jesus com você todos os dias. Aqueles homens também viveram o retorno da paixão pela palavra de Deus. Eles estavam esmurecidos, sabe, desviados do caminho para Emaús, entristecidos, mas ao ouvirem Jesus, ao estarem com Jesus, eles se levantaram. Essa expressão se levantar demonstra o quanto os apaixonados não ficam parados. Sabe, eles viveram também, queridos, a retomada do foco da missão. Voltemos para Jerusalém. O foco voltou. Não há mais desvio, não há mais erro, não há mais dúvida. Agora nós estamos focados em cumprir a missão de Jesus. E a restauração do evangelho contagiante. Eu tenho certeza que aqueles homens saíram contagiando a todos que estavam perto, alcançando corações, ganhando vidas para Jesus, sabe, tocando nas pessoas, levando amor, abraçando, amando, ajudando, apresentando Jesus. Uau! É para isso que Ele te chama, querido. É para isso que Ele te chama, querida, nesse dia. Sabe, Jesus venceu a morte para te fazer alguém vivo. Então viva, faça a vida valer a pena ser vivida. Não viva de qualquer jeito. Jesus tem uma vida com propósito para você viver. Basta apenas você decidir hoje, se levantar hoje e dizer hoje para Jesus: eu quero ser um apaixonado, eu quero queimar na tua presença, eu quero viver a missão, eu quero ser a resposta para essa geração. No nome de Jesus, que assim seja no seu coração hoje, que assim seja na sua vida hoje. Sabe, eu quero orar por você, para que Jesus possa restaurar essa paixão dentro de você, abrir os teus olhos espirituais.
fazer com que você tenha discernimento para entender a palavra revelada, fazer com que você alinhe o seu foco à missão de Jesus e não comprometa isso por nada. No mundo de propostas, decida ficar com a promessa do Senhor para o seu coração. Sabe, Ele vai te usar muito, Ele vai te levantar nesse meio como uma boca profética, Ele vai te levantar, sabe, como uma resposta para os necessitados, Ele vai te levantar e te empoderar como uma liderança, sabe, relevante, como alguém que inspira pessoas, como alguém que não só tem um discurso bonito, mas tem um testemunho que arrasta as pessoas até o caminho de Jerusalém. Você não é autorizado a trilhar um caminho para Emaús. Se há tristeza, se há frustração, se há decepção, hoje nós oramos para que caia por terra isso do seu coração e você volte para Jerusalém, volte para a rota correta. Ainda tem muito para você fazer, ainda tem muito para Jesus fazer em você e através de você, em nome de Jesus.